Tem demissão no Corinthians e chance real de expulsão de André Sanches. Bora começar falando sobre a demissão. Renan Blois foi dispensado do cargo de gerente de futebol e scout. Essa demissão foi decidida pelo presidente Osmar Stabile nas últimas horas. E passa muito pelo aspecto político. Antes de gravar o vídeo, consultei fontes alvinegras que admitiram que o fato de ter sido contratado na era Augusto Melo, com Fabinho Soldado como executivo de futebol, causaram a dispensa do Renan. A maior curiosidade é que depois das saídas do Augusto e do Fabinho, já com Marcelo Paz como executivo, o Renan chegou a ser promovido para o cargo de gerente de futebol, que ele ocupava atualmente. Mas o pessoal da política cobrou demais que Osmar Stabile promovesse essa dispensa, o que aconteceu nas últimas horas. Bora falar agora sobre a chance real de expulsão de André Sanches do quadro de sócios do clube. Leonardo Pantaleão, que é presidente da comissão de ética, deu parecer favorável à expulsão do ex-presidente em relação ao quadro de sócios. Vale a lembrança de que o Andrés é réu confesso em relação ao uso de cartão corporativo. Ele admite ter se confundido entre o seu cartão pessoal e o cartão corporativo para o pagamento de uma série de despesas pessoais, entre elas viagens ao Nordeste. Após parecer do Leonardo Pantaleão, falta o crivo da comissão de ética, da qual o Leonardo é presidente, de Romeu Tuma, presidente do conselho, além da votação entre membros do CD. Já o caso do Ilho Monteiro Alves está em fase anterior, ainda na Comissão de Justiça, que vem antes da Comissão de Ética. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que a estreia de Fernando Diniz nessa quinta-feira marca também a estreia do Corinthians na Libertadores de 2026, confronto contra o Platense na Argentina. Yuri Alberto passou a ser dúvida depois da retirada de um siso de última hora. Kaique, que treinou entre os titulares na quarta-feira, pode ser a grande novidade da equipe. Você está animado com a chance de o Corinthians ter sucesso com o Diniz? E essa história de expulsão do Andrés, com direito à demissão política? Já usa o espaço para comentário e registrar a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Ó, a escalação aqui, Vai. Hugo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Bidon e Garro, Kaique, que é a novidade, e Yuri Alberto. Não tem o Memphis não vai jogar, então. Memphis não vai, né? e a Lili alerta aqui, ó. Tá a contusão, né? Vai demorar, Se o Yuri não tiver condições de jogo nem para começar, o Pedro Raul deve ser a escolha. Ela fala isso porque o Yuri passou por um procedimento no dente. Ele retirou o dente do juízo, então... é verdade. Ele tá recuperando, ele pode... É uma dúvida, mas ele deve iniciar como titular. Então, peraí, ô Bruno Andrade, tem o Garro, então, nesse time. A gente falou muito assim, será que o Diniz recupera o Garro e tal? Então, pelo menos tá nesse time titular. É isso, mas, enfim, são dois jogadores que o Diniz promete ou tem muita vontade de recuperar dentro e fora de campo. Um deles é o Garro, pela qualidade, pela liderança, enfim, combina muito com o estilo de jogo, com o perfil que o Diniz tenta empregar ao longo da sua carreira, mas o Garro não é o único. O André Carrilho também é outro jogador que o Diniz aprecia bastante, não só pela liderança, mas pela posse de bola, pelo toque de bola, pela visão que tem especialmente no meio-campo. Não significa necessariamente que os dois sempre estarão juntos como titulares, mas na cabeça do Diniz, um Corinthians mais forte, um Corinthians que vai ao encontro das suas ideias, das suas dinâmicas, é com Garro e ou Carrilho. Dois jogadores que, como eu disse, têm a posse de bola, têm a visão de jogo, têm a criatividade, que são ali questões fundamentais para o Diniz. Foi isso que, conversando com pessoas do lado do Diniz, tentei tirar algo diferente, né? Não perguntar quem vai ser titular ou quem não vai ser, o que é importante, até para o torcedor do Corinthians já prever aí uma provável escalação para a estreia do Diniz. Mas tentei perguntar também sobre o Hugo Souza, mas por enquanto não recebi grandes notícias ou informações sobre essa primeira relação, né, do Hugo Souza com o Diniz, que, enfim, já é um ponto muito importante a ser discutido. Será que o Hugo Souza vai caber aí ou vai estar dentro dessas dinâmicas do Fernando Diniz? Do Hugo Souza não tive resposta ainda, é o tipo de apuração que teremos ao longo dos próximos dias, juntamente com os próximos treinos, os próximos jogos. O que eu consegui sim foi em relação à criatividade, posse de bola. Então que o Carrilho e o Garro, então a informação da Lili é que o Garro hoje, é o que tudo indica, será titular. Começa por aí o novo Corinthians, através de um Garro mais forte, através de um Diniz tentando extrair o máximo do jogador argentino. Porque o Carrillo, acho que desde os dias ele não consegue, né? Com os dias ele foi muito bem.
Sim, foi o auge dele no Foi Corinthians. o auge, né? principalmente na conquista ali daquele Paulista, não é, Bruno? Mas depois ele realmente caiu muito, não Foi caiu? quem mudou o Carrilho de posição, na verdade. O Carrilho, Isso. eu acompanhei o Carrilho no futebol português, ele era um extremo. Ele era um ponta quase sempre aberto pela esquerda. E já na Arábia Saudita, o Ramon Dias transformou ele num volante, num meio-campo, fortaleceu isso no Corinthians e está muito bem adaptado nessa função. Aliás, o torcedor português, seja do Benfica, do Sporting, foram os dois clubes que o Carrilho representou aqui em Portugal, quando viram o Carrilho jogando no Corinthians como volante, como criador, se surpreenderam, porque mudou completamente de função e de características. Então o Diniz, já como adversário, via ou vê, no caso agora também com bons olhos, esse tipo de perfil, esse tipo de característica. Nem sempre jogarão em conjunto, né? Garro e Carrilho, mas a informação que eu tenho é que o Diniz procura recuperar esses dois jogadores que para ele são fundamentais na nova dinâmica ou no novo DNA do Corinthians daqui para frente. Até, Bruno Vicari, essas conversas que o Diniz teve com o elenco nos seus primeiros dias ali, foi buscar o contato individual com esses caras, essas lideranças que um dia demonstraram um bom futebol e agora não estão conseguindo desempenhar a melhor forma, né? Que é o Garro, e na temporada passada e nessa totalmente diferente, que foi 2024, o Carrilho. Caiu muito de produção, acho que também pela forma física também o Carrilho está sentindo bastante, sabe? Ele sofreu com lesão, tudo mais, e é um cara que é importante. Acho que Até ele pode... fisicamente, pro meio de campo do Corinthians, ele é importante. Muito importante. E outro cara também que o Porque Diniz... se você pegar, desculpa, Felipe, Claro. mas se você pegar o Bidon, o próprio Garro, o Ranieri já é mais, né? O Ranieri sim já é mais forte. Sim. Mas o Ranieri, o Garro, o André menos também, o Carrillo tem essa imposição ali que é importante. E ele tem um refino de bola diferente Tem. do que dos outros, né? Também E aí acho. outra conversa que o Diniz buscou ter foi com o Depay, que é um cara que é importante, mas também não vive seus melhores dias, então ele buscou reaproximar desses caras importantes do elenco e caras que já foram de importantes e hoje vivem grande fase. Tem uma pergunta boa aqui, olha, do Luan falando, mas o Lingard é banco nesse time? Que loucura do Diniz é essa? Ah, mas o Lingard acabou de chegar, né? Não é? Ele tem 2 jogos, um meio tempo e outro um tempo e meio. É pouco. Que ele não faz um jogo inteiro já tem algum tempo já, né? Porque ele ficou 30 dias parado, por causa da documentação e tal, só treinando. E ele não fazia um jogo oficial já há um tempo, porque ele estava sem contrato, né? Estava livre no mercado. Então, assim, fisicamente ele está evoluindo, está cada vez melhor. A questão é o ritmo de jogo, que ele está pegando só agora. Do que você viu ali no último jogo na Neoquímica Arena, como é que tá a relação do torcedor com ele, assim? Tem ansiedade, expectativa? Pouca até, assim, porque como o Corinthians estava nessa draga de querer voltar a vencer, ainda está nessa draga de precisar voltar a vencer, Dorival, não sei o quê, quando o Lingard entrou em campo, ele foi aplaudido. Quando ele foi anunciado no telão, porque ele jogou de titular o último jogo, né, contra o Inter. Aplausos e tal. Então, assim, é uma relação que o torcedor do Corinthians tem gostado dele, né? É um cara que tem se comunicado bem com o torcedor nas redes sociais. E até mesmo o jogo que ele fez contra o Fluminense, que ele perdeu um gol cara a cara com o Fábio, é muito mais mérito do Fábio do que você pensar que... E isso eu estou trazendo uma visão interna, tá? Não estou eu aqui opinando. O Corinthians vê que assim, ele teve uma estreia até legal, corajosa, falta adaptação, falta ritmo de jogo e tal, mas o Corinthians entende que ele foi de personalidade, isso é muito positivo, mas agora estamos sob nova direção. Eu tenho uma informação sobre o Diniz, por quê? O Diniz ele já sabe quem é quem no elenco do Corinthians, isso me agradou, viu, gente? Porque, assim, muita gente está discutindo, ô Vigliotti, se o Corinthians vai conseguir sair jogando com o Hugo, se vai conseguir sair jogando ali com os zagueiros, né, se nós vamos perder muitas bolas ali atrás e tomar gols, né, com uma pressão alta do adversário. Muita gente está discutindo o Diniz dentro de campo e tem gente preocupada com isso. Cara, eu estou mais preocupado com o extra-campo, ô Vigliotti. Por quê? Porque esse time do Corinthians é mascaradinho, como diz o Diniz, né? Joga quando quer, escolhe jogo para desempenhar um bom futebol. Então, assim, o Diniz pega um grupo dividido,
tinha uma turma que queria a permanência do Dorival, outra turma não. Então, assim, ele vai ter muito trabalho, né, na gestão. E tem um ex-dirigente, né, do Corinthians que sempre dizia assim para mim, Samir, futebol todo mundo entende, quero ver se o cara é bom de gestão, aí que o bicho pega, porque para gerir vaidades não é fácil. Então, ô Vigliotti, como você espera que o Diniz vai agir nesse sentido? Você acredita que ele vai chegar e encarar os caras? Ele pode perder o grupo também, né? O que eu fiquei sabendo é que ele vai querer dar um chacoalhão nos caras, mas que talvez não bata de frente com ninguém no início de trabalho, senão ele já chega caído, né? A ideia dele, primeiro, é tentar conquistar o grupo com uma liderança técnica, mostrar que ele entende de futebol e aí ganhar os barões, né, do elenco. Você acha que, depois a gente fala da questão dentro de campo, mas o que você espera do Diniz para administrar esse elenco sem alma do Corinthians hoje, pelo menos na minha opinião, viu, Vigliotti? Na minha opinião também, é um elenco realmente que deve muito nessa questão de entrega, de alma, mas eu acho que é um Fernando Diniz que tem esse poder. É um cara que é formado em psicologia, como a gente sempre destaca quando ele começa um trabalho em algum time novo. É um cara que sabe trabalhar isso, mas eu espero, sinceramente, que ele dê alguns chacoalhões em alguns jogadores específicos. Até trazendo alguns nomes, mas não no sentido de, tá dando problema fora de campo. Não, mas no sentido de campo-bola. Porque eu acho que Carrilho precisa ter questão comportamental de voltar a jogar bola dentro de campo. O próprio Breno Bidon teve uma queda de futebol recente. O André teve essa queda. Rodrigo Garro vem tendo essa queda desde o ano passado. Então, acho que o Diniz tem um trabalho árduo pela frente, mas concordo com você. Acho que ele vai chegar primeiro sentindo, botando o pezinho ali na beira da piscina, ver como está ali a situação do elenco, para depois chegar dando esse chacoalhão. Acho que ele primeiro quer conquistar os primeiros pontos, os primeiros resultados, para aí sim ter o respaldo da torcida para dar esse chacoalhão no elenco. Porque eu acho que se ele tentar de primeira, sem os resultados ajudarem, ele pode acabar se complicando e ter um trabalho comprometido logo de primeira. O Diniz já sabe quem é quem no elenco do Corinthians. O jogador, por exemplo, o jogador que gosta da balada, o jogador que faz corpo mole, o jogador que participa de movimentos assim contra treinador, o jogador que se precisar dar um pouquinho a mais ele não vai dar, o jogador que se precisar entregar um pouco mais ele vai entregar. Enfim, já passaram para o Diniz, né, o diagnóstico desse elenco corintiano, um elenco que a gente sabe que é muitas vezes sem alma. Eu costumo dizer, viu, Vigliotti, aqui no canal, que dos times campeões, né, do Corinthians é o elenco menos identificado com a camisa do Corinthians que eu já vi. Então, assim, ele já sabe dos bastidores. A questão ele prometeu ali para, né, para a cúpula corintiana, dirigentes do Corinthians, que ele vai chacoalhar, ele vai tentar chacoalhar e ressuscitar esse elenco. Só que ele não vai fazer isso de cara. Primeiro porque ele não pode chegar já no confronto com todo mundo. Então, assim, a estratégia dele é primeiro encontrar o time, a maneira do time jogar, não é só o time titular, mas encontrar a maneira do time jogar, encaixando as peças ali para que ele possa ganhar o grupo primeiro na liderança técnica, né? A gente já viu em vários times, por exemplo, o auge do Neymar, que passou rápido, ele era capitão, mas era liderança técnica, porque não tem perfil de capitão. Então, às vezes, você consegue conquistar com a liderança técnica. As pessoas no futebol elas vão te respeitar pelo aquilo que você entende de futebol, não porque você é duro ao falar, sabe cobrar e tem uma personalidade forte. Então, ele quer conquistar o elenco primeiro na liderança técnica, para depois começar, de forma pontual, a atacar algumas situações do elenco que precisam ser atacadas, né? Jogadores que realmente há muito tempo estão se arrastando no clube querendo jogar com o nome. Então, assim, é uma situação complicada. Vamos ver como é que o Diniz vai reagir em relação a isso. Tem muita gente achando que o Diniz tá cheio de meme aí, né? Eu até citei hoje no almoço com a Fiel, aquele
do Tropa de Elite, tira essa farda, você não é caveira, você não... Tá ele e o Memphis, assim. Eu não acredito que ele vai fazer isso, tá? O Diniz é inteligente. Eu usei como exemplo, né, com muitos anos de carreira, eu fiquei 15 anos cobrindo o dia a dia de clube, na época que se assistia ao treino. Então, 15 anos da minha vida foi em CTs. E eu trabalhei como setorista com o Muricy, que tem fama de durão. Mas eu falei algo aqui que ninguém nunca tinha percebido, talvez, né? O Muricy nunca encarou medalhões. Ele sempre dava os esporros dele na molecada. E aí, eu lembro uma vez ele humilhando o Felipe Anderson, que tinha acabado de subir no time profissional do Santos, enfim. Com os medalhões, ele não entrava numa. Você acha, o Vigliotti, até pelo conhecimento que você tem de Diniz, você lembra de algum medalhão que a gente viu em público, o Diniz dar uma chamada para todo mundo ver, alguém que realmente era o dono do time, ou eram mais jovens mesmo, e se você acredita que o Diniz vai bater de frente com lideranças do elenco, Vigliotti? A última liderança que ele bate de frente foi o Luciano no São Paulo, né? No último trabalho que ele teve no São Paulo, ele bateu de frente com o Luciano, que era sabidamente um dos líderes e caciques ali do elenco São Paulino, né? Então eu tinha isso com o Luciano, e também recentemente teve com o Felipe Coutinho no Vasco da Gama. Só que no Vasco, quem ganhou a queda de braço foi o Diniz, porque quem acabou pedindo para sair antes mesmo da queda do Diniz foi o próprio Felipe Coutinho. Enquanto lá no São Paulo, quem ganhou foi o Luciano. O Luciano permanece até hoje no São Paulo, enquanto o Fernando Diniz já rodou a carreira por muitos clubes. Então teve esses dois casos, mas de modo geral, a carreira do Diniz com medalhões é muito boa. No Fluminense ele tinha Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, o Germancano, próprio Fábio. Ele tinha muitos jogadores que eram considerados estrelas e donos ali do vestiário, e todos até hoje falam do Diniz como se fosse um deus, vamos colocar assim, né? O próprio José Henrique Oliveira ali falou do Marcelo. Saiu uma entrevista recente do Marcelo que ele fala que um dos melhores treinadores que ele já trabalhou foi o Fernando Diniz. E, cara, o Marcelo, a gente sabe, né, Samir, para acompanhar os times, não é um jogador fácil de se lidar. E para você agradar um jogador que é considerado uma estrela difícil, algo de bom você tem que ter. Então veremos se ele sabe lidar com as estrelas do Corinthians. Memphis, Carrídio. O Marcelo é mascaradinho, né? Verdade. O Luiz falou assim: abre o bico aí, Samir. Diz que jogador de olho no salário dos outros, ou pelo menos se é titular. Cara, eu não vou falar o jogador, né? Porque eu jogo com a experiência, né? Se eu falar o nome do jogador, o cara vai lá na rede social, depois sobra para mim. A torcida vai ficar do lado do cara ainda. Esse é um fofoqueiro, não sei o quê, né? Agente do caos. Então eu não vou falar, mas teve um jogador, tá? É titular sim do Corinthians, isso eu posso falar, Luiz, já que você pediu a dica, eu falo, que chegou na diretoria do Corinthians reclamando do salário do Alan, né? Dizendo que como é que vocês estão contratando um jogador aí que nem corre, né? A gente tá aqui correndo faz tempo, para ganhar muito mais com a gente, e usou a seguinte frase: é o Memphis, por acaso? Né? Então, assim, não vou falar quem é o jogador, mas isso mostra um pouco do perfil do elenco do Corinthians, né, Vigliotti? Porque foi aquilo que a gente até conversou, né? Se eu acertei algo, se o Ciro acertou algo contigo lá na Central e acertou algo com o Vini, você não tem que ficar de olho no salário do Vini ou vice-versa, entendeu? O que foi acordado com cada um, tá acordado. Então, esse tipo de conduta mostra porque o Corinthians está nessa situação à beira da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, concorda? Concordo bastante, concordo totalmente contigo, porque eu acredito que cada jogador é responsável pelo seu contrato e pelo seu próprio desempenho. Então, a partir do momento que você tem o seu contrato, que o seu empresário fez seu acordo, você tem que honrar por aquele acordo. Você pode querer mais, pedir mais? Pode. Mas a partir do momento que está assinado, está no papel ali, você tem que aceitar o que foi acordado e não ficar cobrando pelo que ganham os outros. Porque se fosse por isso, todos os jogadores do atual elenco, né, Samir, odiariam o Memphis. Porque se fosse por questão salarial, é o atleta que claramente mais recebe dentro do elenco alvinegro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.